Ok, olá, bom dia a todos. Vamos dar início ao webinar, são 10 em ponto, perfeito. Temos todos os oradores em linha e já 43 participantes. Desde já agradecemos a presença de todos. O meu nome é Nicolai, eu vou ser o moderador deste webinar/debate hoje. Eu trabalho para a Cieno, uma ONG portuguesa de conservação marinha. E como oradores hoje temos Miguel Gaspar, do IPMA, temos também o Sr. Carlos Ferreira, da DGRM, o Sr. Portela Rosa, da Viana Pescas, o eurodeputado Manuel Pizarro e o Gonçalo Carvalho, que é coordenador executivo da Ciena. Uma palavra primeiro sobre o formato do webinar. Portanto, este já está a ser gravado e vai ser disponibilizado depois na página YouTube da Ciena. Enviaremos um link, uma vez que isto esteja feito para todos os participantes, temos os vossos contactos, portanto enviaremos essa informação assim que estiver o vídeo disponibilizado. Teremos primeiro uma ronda de apresentações pelos nossos 5 oradores, mas apresentações curtas, de 5 a 7 minutos, e depois passaremos para um debate onde todos os participantes poderão submeter as suas perguntas. Temos uma opção que é Q&A, portanto, perguntas e respostas na parte de baixo do vosso ecrã. Pedimos que submetam qualquer comentário ou pergunta que tenham nessa caixa, portanto, basta abrir e introduzir a vossa pergunta ou comentário. E depois eu irei realizar as perguntas ou ler os comentários para os oradores na sessão de mesa redonda, digamos assim. Portanto, a ordem dos oradores será primeiro o Miguel Gaspar, temos um curto vídeo para apresentar e depois o Miguel dirá umas palavras. Depois teremos o Sr. Portela Rosa, acabamos por trocar um bocado a ordem, Sr. Portela Rosa, se não se importa. E depois o Sr. Carlos Ferreira, da DGRM, o eurodeputado Manuel Pizarro e, para concluir, teremos o Gonçalo, da Ciena. Portanto, Miguel, vou desde já apresentar o vídeo sobre o trabalho que o Dr. Miguel Gaspar tem vindo a desenvolver. Deem-me só um segundo para certificar que faço tudo bem. É normal que o vídeo talvez tenha tenha alguns solavancos, digamos assim, mas devem ouvir perfeitamente. Portanto, aqui está. Peço só a um dos oradores que me deu o ok para certificar que estão a ver o meu ecrã. E por favor, fiquem com o som. Face à multitude de usos que existe ao longo do espaço marítimo, é necessário conhecer a pequena pesca para nós conseguirmos proteger essa frota. A pequena pesca traz consigo todas as tradições e toda a cultura que nos distingue, que nos identifica. Se nós não conseguimos proteger este segmento de frota, o que vai acontecer é que com o tempo estas comunidades tendem a desaparecer. O meu nome é Miguel Gaspar, eu sou investigador no Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a minha investigação é direcionada para a gestão da pequena pesca. Pouco se sabe sobre a pequena pesca e uma das partes que é fundamental quando nós queremos gerir uma frota, gerir os recursos ou gerir os ecossistemas e os habitats é termos a ideia da distribuição do esforço de pesca. A ideia foi construir um protótipo que permitisse seguir as embarcações em tempo real. Com os pescadores de Setúbal e com o OP Bivalmar nós testámos estes equipamentos na frota da Gancholeira. Quando o Miguel nos sugeriu este equipamento, pusemos esta questão aos pescadores e eles aceitaram essa experiência, isto é, a existência deste equipamento a bordo, traz-nos uma maior responsabilidade. Diariamente são milhões de dados que nós recebemos. É aí que aparece o projeto Montreal. Montreal consiste em desenvolver bases de dados e depois um software que permita tratar automaticamente todo este tipo de informação que recebemos. Este seguimento em tempo real foi um contributo importantíssimo da defesa dos recursos. Mais sustentável for a pesca, melhor para nós, melhor para o recurso. Hoje não concebemos a pesca sem este equipamento a bordo.
Algumas pescarias já viram a importância da instalação deste tipo de equipamentos que pediram para instalar a bordo das suas embarcações. Já começam a ver que, para eles serem protegidos, necessitam de nos dar esta informação para proteger essas áreas de pesca das quais as comunidades dependem. Ok, espero que tenha corrido tudo bem a nível de qualidade de vídeo. Portanto, é um vídeo sobre o trabalho do Dr. Miguel Gaspar no controle da pequena pesca. Portanto, Miguel, damos-te a palavra. Força. Obrigado. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Quero agradecer o convite que a Siena e o Gonçalo me dirigiu para participar neste webinar e dizer que é com muito gosto que o faço. Quero também cumprimentar os meus colegas de painel e também cumprimentar todos aqueles que se encontram a assistir a este webinar. E quero também felicitar a Siena por esta iniciativa e também pela escolha do tema, monitorização, controlo da frota de pequena escala, que é um tema extremamente atual, muito importante e que eu penso que vai ter grandes desenvolvimentos a curto prazo a quando da publicação do novo regulamento de controle. Quero também agradecer a passagem deste vídeo, que é um projeto financiado pelo Mar 2020 e qual eu coordeno e que demonstra aquilo que o IPMA tem feito para melhorar o conhecimento sobre a pequena pesca e penso que é de facto uma ótima forma de introduzir o tema que hoje vamos aqui falar e debater. Eu gostava de iniciar aqui a minha intervenção falando da importância da frota de pequena escala ou da frota de pequena pesca. E eu aqui gostava de ressalvar que quando eu estou aqui a falar da pequena pesca e da frota da pequena pesca, estou a falar daquele segmento de frota que apresenta um comprimento fora a fora inferior a 9 metros, por ser aquela frota que tem menos autonomia, que tem a sua área de atuação condicionada, desde logo, através de legislação e que, portanto, é aquela frota que depende muito dos pesqueiros que se encontram à sua porta. A frota da pequena pesca corresponde a cerca de 80% da frota nacional. Temos atualmente cerca de 3.000 embarcações ativas. Encontra-se espalhada ao longo de toda a costa, em pequenas comunidades e, portanto, tem uma importância social, económica e cultural extremamente relevante, mas que apesar desta importância, o que acontece é que nós temos ainda um escasso conhecimento sobre a pequena pesca. Por exemplo, nós não sabemos que artes são utilizadas, o número de artes que são utilizadas e, mais importante de tudo, e daí o tema deste webinar, nós não sabemos onde é que a frota desenvolve a sua atividade. E é por isso que eu costumo dizer que esta frota é uma frota fantasma, porque nós não conseguimos mapear a atividade desta frota. E o conhecimento do esforço de pesca é fundamental para nós conseguirmos gerir a frota, gerir os recursos e, sobretudo, gerir de uma forma inteligente o nosso espaço marítimo. Na realidade, nos últimos anos, nós temos assistido à competição pelo uso dos espaços marítimos. Existem muitas atividades económicas que dependem do mar para desenvolver a sua atividade e, por isso, nós temos que ordenar o espaço marítimo. Mas para ordenar o espaço marítimo, nós necessitamos de conhecer a atividade, de conhecer a distribuição do esforço de pesca. Caso contrário, nós não conseguimos mapear. E o que nós temos visto nos últimos anos é que, com os sucessivos planos de ordenamento, que entra a pesca, mas na realidade a falta de informação faz com que existam conflitos entre as várias atividades. É preciso que o setor entenda que é necessário nós conhecermos a distribuição do esforço de pesca para conseguirmos então ordenar de forma inteligente todo o espaço marítimo, de modo a que todas as atividades consigam coexistir, interferindo o menos possível entre elas.
E aqui surge, de facto, o Projeto Montreal. O Projeto Montreal é um projeto que já tem mais de 10 anos. Portanto, começou com o desenvolvimento do equipamento que, neste momento, pode ser instalado a bordo de qualquer embarcação. Depois desenvolvemos também ferramentas de visualização online e finalmente estamos a desenvolver um software que permite mapear rapidamente e de forma automática a distribuição do esforço de pesca por pescaria. Mas o que é certo ainda é que o setor ainda olha para este tipo de equipamento de seguimento em tempo real ainda com alguma desconfiança. Portanto, o setor olha para este tipo de equipamentos como uma forma de prejudicar e não como uma forma de os beneficiar. E, portanto, há que mudar esta mentalidade, esta forma de pensar, porque o conhecermos a distribuição do esforço de pesca é que nos vai permitir proteger os principais pesqueiros, de quais a pequena pesca tanto depende. E, obviamente, este tipo de equipamento serve não só para a parte da investigação, mas serve também para a parte do ordenamento, mas servirá também, certamente, para o controle. E é muito importante que assim o seja. Pode e deve ser utilizado para o controle. Neste momento é só utilizado, em termos de legislação, para investigação, mas eu julgo que no futuro próximo que deve vir a ser incluído também para a utilização do controle. E o controle para a pequena pesca é extremamente importante. Primeiro, para se conseguir saber se há ou não efetivamente o cumprimento da legislação que está vigente, mas mais importante é para salvaguardar os interesses daqueles pescadores que de facto cumprem as regras. E, portanto, o setor tem que mudar um pouco a mentalidade e ver que este tipo de equipamento e a informação que nós obtemos não é para os prejudicar, mas sim para nos proteger. E, de facto, sem esta informação, nós não conseguimos gerir bem os recursos, a frota, os ecossistemas, nem tampouco planear de uma forma inteligente o espaço marítimo. E pronto, eu vou parar por aqui para deixar os meus colegas também falarem sobre esses temas e depois estarei à disponibilidade para responder às questões que acharem pertinentes. Perfeito, Miguel, obrigado. Já agora vamos tornar isto um pouco mais interativo, se me permitires, e vou aproveitar o teu conhecimento, porque já temos aqui uma pergunta e talvez faça sentido fazê-la já para enquadrarmos melhor, porque certas pessoas poderão ter esta pergunta também. Só para definirmos um bocado melhor do que é que estamos a falar quando falamos em pequena pesca. Okay? Há uma pergunta da Rita São Marcos, obrigado Rita. A pergunta é, muitas vezes os termos pesca costeira, pequena pesca, pesca artesanal, parecem ser utilizados de forma intercambiável, não sendo claro exatamente se o seu uso se reporta à mesma atividade ou a práticas diferentes. Portanto, quando falamos de pequena pesca ou pesca artesanal, falamos exatamente de que tipo de pesca, isto é, como se definem ou que critérios são utilizados para caracterizar e ou distinguir estas práticas no contexto da pesca em Portugal. Portanto, se puderes só responder, agradecia, Miguel, para enquadrarmos melhor esta questão. Obrigado. A definição ainda não é unânime do que é pequena pesca, mas pela União Europeia, todas aquelas embarcações que têm comprimento fora inferior a 12 metros, pelo menos para Portugal. Aqui em Portugal nós temos a segmentação da frota entre frota local e frota costeira. E eu costumo direcionar, quando falo da pequena pesca, para a frota local, porque é aquela que está muito condicionada em termos de área de atuação. Enquanto a frota costeira pode, enfim, operar ao longo de toda a costa, a frota local está muito condicionada à sua área de atuação, portanto só pode atuar na área do seu porto de pesca de registro e nas áreas limítrofes. De facto, nós temos também, o próprio IPMA tem desenvolvido, até através de projetos internacionais, várias metodologias e proposto várias metodologias, infelizmente ainda não foram aceites a nível europeu, para identificar o que é a frota da pequena pesca, baseada num conjunto de indicadores e que, portanto, essas metodologias podem vir a ser utilizadas, se assim entenderem, se a União Europeia assim entender, para identificar quais são aquelas embarcações que poderão vir a ser consideradas pequena pesca.
Mas, de facto, não há unanimidade acerca de uma definição universal sobre o que é pequena pesca e, a nível da União Europeia, o que está dito é que são todas aquelas embarcações com menos de 12 metros. É isso. Perfeito, Miguel. Muito obrigado. Podes desligar o microfone se assim entenderes e desde já agradeço aos outros oradores que compreendam esta pequena alteração de planos, mas realmente era uma pergunta que fazia sentido colocar já. Portanto, Sr. Portela Rosa, damos-lhe o palco, por favor. Olá, bom dia a todos. É assim, foi importante esse esclarecimento do que é pequena pesca e obrigado, Miguel, porque de facto a maioria das pessoas não tem conhecimento do que é pequena pesca. Obviamente que eu gostaria antes de falar do projeto do Miguel, que me parece algo que a nós nos ajudou muito, e o Miguel, nós temos estado em constante contacto por causa deste seguimento e que nos tem muito ajudado este controle da atividade da pesca, nomeadamente a ganchorra. E, aliás, nós temos feito eco junto do Sr. Inspetor Carlos Ferreira e que nos tem ajudado bastante. Mas aqui, antes de falarmos de tudo isto, é importante dizer o seguinte: não existem meios humanos, quer na inspeção, quer na GNR-UCC, quer na Marinha, quer na Polícia Marítima. E nós podemos montar todos os controlos que a gente possa ter, todos os equipamentos que possa ter. Mas, como disse Miguel, isto que já existe no caso da ganchorra, e nós, numa reunião da Comissão de Acompanhamento, onde o Miguel estava presente, decidimos por unanimidade que, pelo nosso lado, gostaríamos que este equipamento pudesse servir também para que a inspeção nos ajudasse a controlar e nunca pôr em causa os recursos dos quais somos todos responsáveis. Portanto, isto é um primeiro ponto. O segundo ponto é a inspeção, seja ela qual for, não tem meios de locomoção, não tem embarcações rápidas, não tem viaturas, não tem drones e os meios de comunicação são, de facto, já do conhecimento de todos. Quando alguém comunica rapidamente, toda a frota que está no mar a incumprir tem logo imediatamente conhecimento. Portanto, estes meios humanos são, de facto, um elemento essencial para que, de facto, a gente consiga levar a bom porto aquilo que pretendemos fazer. Depois, é assim, é importante também dizê-lo que esta experiência que temos tido com este equipamento que o Miguel focou tem vindo a ser melhorado constantemente e nós temos lançado desafios e pedidos também ao Miguel para que interceda junto dos científicos que trabalham neste equipamento para que haja melhoras para um melhor controlo dos locais e da inspeção. Depois também esta questão do número de artes, do tipo de artes, o que é que eu podia dizer? Aqui é extremamente difícil, quando Miguel aborda esta questão da pequena pesca, esta pequena pesca que pode atuar a partir da meia milha de costa, não tem espaços para colocar as suas artes. E isto, aqui eu faço um apelo solene ao Sr. Inspetor e ao Sr. Deputado que crie os meios necessários para que nós possamos controlar o que se passa neste mar. Neste momento houve de facto um plano de ordenamento do espaço marítimo e nós temos aqui em Viana um exemplo muito característico que é as embarcações têm 10 vezes mais de excesso de artes do que aquilo que é permitido por lei. E nós não podemos continuar, o mar está apinhado de artes. Os alcatruzes é uma imensidão, as redes é uma imensidão. O mar, os recursos não suportam. Eles podem escapar de uma rede, mas caem na rede seguinte, porque o excesso é imenso. E nós temos alguma forma de poder atuar com alguns exemplos, com os meios que temos. E aqui eu laço um apelo ao Sr. Inspetor, que é o seguinte: eu peço-lhe que durante 2 ou 3 meses identifique, selecione algumas embarcações da qual já tem algum conhecimento ou algumas dúvidas sobre a sua atuação, para que durante 3 meses siga estas embarcações. E ao fim de 3 meses chame essas embarcações e diga: vamos lá ver onde é que estão as suas artes. Porque tudo aquilo que ultrapassa aquilo que é legal está identificado.
Aquilo que não é legal não está identificado e com boias mergulhadas, mas vocês conseguem fazer este controle através da caixa azul. A partir daí vai-se verificar e perguntar ao armador onde é que tem as suas artes, e tudo aquilo que não está identificado e que sabemos que ele atua constantemente naqueles locais é pesca iuiu, é pesca ilegal e não declarada. E, portanto, há meios e legislação que penaliza este tipo de atuação. E nós temos que atuar, porque estas pequenas embarcações, com menos de 9 metros, não têm sítio onde colocar. E aqui é bem mais grave, é porque se o Miguel poderia identificar os locais, as maternidades, saber o que descarrego, o que não descarrego, ajudaria muito desculpe que me caiu o auscultador, ajudaria muito a identificar maternidades para que em determinados períodos do ano, determinado tipo de artes ou qualquer atuação naquela área não fosse a pesca vedada a esses locais. E aí teríamos certamente um ressurgir de facto dos recursos que tínhamos antigamente. Há cerca de 20 anos, aqui em Viana, nós tínhamos embarcações que chegavam com convés cheios de gorazes. Neste momento, um gorage é uma lotaria. Portanto, nós não podemos continuar com este tipo de atuação e com esta passividade da parte do controle. Se nós queremos ter recursos, bons recursos, nós temos que fazer cumprir a legislação, como dizia o Miguel. O caso contrário, tudo isto não faz sentido, não é verdade? Estas são questões importantíssimas para darmos qualquer passo de preservação, quer dos recursos, quer das comunidades, há de facto que atuar. E, portanto, nós com 3 ou 4 exemplos no país, e se calhar 3 ou 4 exemplos por região do país, nós acabaríamos por acabar com estes abusos. Porque vocês reparem, o que aconteceu aqui em Viana? Houve o ordenamento do espaço marítimo, houve aquela atribuição de um espaço para a montagem das eólicas aqui ao largo de Viana e nós trabalhamos numa proposta que é uma zona da região que todas as embarcações, em função do seu tamanho, da sua dimensão, que era o local de combés aberto, o local de combés coberto e as costeiras. Ora, nós fizemos um trabalho e quem usufruiu de alguma indemnização não foi a comunidade desta região, ou as pessoas que lá estão, foram sim quem tinha lá o excesso de artes lá colocado. Ora, isto não pode continuar a ser assim. Qualquer apoio, indemnização de prejuízos que possam ter, é toda a comunidade daquela área ou daquela zona que tem que ser indemnizada e não quem exageradamente colocou lá as artes. E isto eu peço imenso ao senhor deputado que nos ajude, que peça ao governo, por favor, que faça atuar e que dê meios à inspeção para o fazer, porque caso contrário estamos aqui a falar para quem? Para as andorinhas. Pronto, eu voltaria novamente a estes pontos se efetivamente houver necessidade. Muito obrigado, Sr. Portela Rosa, da Viana Pescas. Já aqui algumas mensagens enviadas aos outros oradores deste webinar. Passamos a palavra então ao Sr. Carlos Ferreira, da DGRM. Por favor, Sr. Carlos. E peço ao Sr. Portela Rosa que desligue o seu microfone, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro agradecer à Siena o convite, cumprimentar os palestrantes e todos os presentes no webinar. Nicolas, eu não sei se partilho o ecrã, se dá para... Eu posso partilhar, talvez seja mais simples. Portanto, só um segundo, eu vou já partilhar. Então, fiz uma pequena apresentação. O tema é muito interessante, dava horas de conversa, de discussão acalorada e sem ser acalorada, porque algumas das coisas importantes sobre a matéria do controle da monitorização foram já abordadas pelos 2 oradores anteriores. Eu agradeço imenso, tenho que deixar aqui uma palavra de apreço ao Sr. Portela pelos incentivos que permanentemente dá à inspeção, mas há algumas das questões e incentivos que ele nos transmite e nos muitas vezes obriga a fazer, esbarram com o que ele também referiu, que são os recursos. Portanto, a partir daí não há grande hipótese.
Senhor Carlos, só um segundo. Vou-lhe só interromper para pedir que, já que vou ser eu a partilhar a sua apresentação, porque assim o senhor... Nicolas, eu posso partilhar. Talvez seja mais fácil, porque assim os participantes não vão precisar de fazer um passo que eu ia pedir e assim é mais simples se for o senhor, realmente. Agradeço. Okay. É que... a partilha está desativada. Dê-me um segundo. Ok, já deve estar bom. Se puder tentar. Exatamente. Perfeito, obrigado. Estão a ver? Sim, perfeitamente. A seguir? Houve aqui uma questão colocada sobre o que é pequena pesca e o que é pesca artesanal, e eu fiz uma pequena apresentação relativamente aos dados que neste momento são obrigações do regulamento de controle e daquilo que se perspectiva virem a ser as novas obrigações. Mas antes disso, nós temos que ver que há aspectos que muitas vezes são negligenciados pelas administrações, não necessariamente apenas a portuguesa, mas dos outros Estados-membros. Dos outros Estados-membros e países terceiros. Com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, os Estados costeiros ganharam responsabilidade sobre as águas costeiras à sua frente, chamados quintais de mar, e, portanto, ganharam a obrigação ou a possibilidade de criarem o mar territorial, as zonas contíguas e a zona económica exclusiva, e a obrigação de fazer o controle dos recursos, e aqui os recursos são recursos da humanidade, estamos a falar de recursos vivos, dessas águas. Esses sistemas, a Convenção das Nações Unidas não explica, não define, nem obriga, em dado nenhuma, não estabelece nenhuma obrigação para os Estados costeiros se organizarem, define apenas que têm de fazer esse controle. Mais tarde, a Agência Especializada das Nações Unidas, a FAO, é que entra com os Estados que fazem parte da FAO na definição do que se chama os sistemas de monitorização, controle e vigilância. Esses sistemas de monitorização, controle e vigilância não são mais que estruturas organizacionais, podem ser por entidades ou apenas por competências de várias entidades e definem três pilares fundamentais. Esses sistemas têm que ter uma componente terrestre, uma componente aérea e uma componente marítima ou naval. Em muitos Estados é apenas uma organização que faz tudo isso. Estou a ver o Canadá, por exemplo, a DFO é que assegura tudo isso. Nos Estados Unidos é também assim. Na Europa há sistemas mistos. O sistema português é, por exemplo, dividido por várias entidades. Na Noruega já não é bem assim, já é a Guarda Costeira que assume a maior parte desse papel. Mas, pronto, essas três componentes são mais ou menos desenvolvidas consoante aquilo que é necessário. Nós temos uma imensa costa e uma enorme quantidade de mar, mas os recursos não são assim tão existentes ou são fracos. Por exemplo, ter um sistema com uma costa como a nossa obriga a ter um sistema de monitorização por satélite, ou pelo menos de monitorização global das atividades da pesca dos nossos navios, onde quer que se encontrem. Mas, por exemplo, um Estado-membro como a Croácia, que tem 16 km de costa, não necessitará, por exemplo, ter grandes navios de natureza oceânica. Portanto, os sistemas de monitorização têm que ser criados e desenvolvidos de forma para a resposta que querem dar. E os sistemas de monitorização, controle e vigilância não são sancionatórios. Envolvem várias componentes. Tem a componente da gestão, e a gestão precisa de dados, sejam eles dados de controle ou dados científicos. Os dados científicos servem para fazer as avaliações dos mananciais e, portanto, esse desenvolvimento é feito tendo em atenção os recursos que se querem proteger. Mais tarde, a União Europeia, na altura a Comunidade Económica Europeia, com assento na FAO, embora não seja Estado-membro, introduz no direito da União mais ou menos um sistema de monitorização, controle e vigilância. A legislação, através dos regulamentos de controle,
não definem que tipo de sistemas é que os Estados-membros devem ter, mas dizem que os Estados-membros são obrigados a controlar os seus agentes económicos, navios e pessoas e sociedades, em todo o território, em todo o seu território, e onde quer que estes se encontrem. Portanto, isso obriga a que, se existam sistemas de monitorização, controle e vigilância, no caso português, temos uma frota não é maior da União Europeia, mas que opera em todos os oceanos e mares, portanto, temos navios espalhados por todo o mundo, e volta aqui a questão relativamente à pequena pesca. O regulamento de controlo começou por obrigar a sistemas de monitorização para determinada classe de navios e essas classes têm vindo a diminuir. Neste momento, o sistema de monitorização é obrigatório para navios com mais de 12 metros e as alterações ao regulamento de controle, pela proposta da Comissão, esse sistema abrangerá todos os navios com menos de 12 metros. Portugal não se tem manifestado contra esta posição da Comissão e que tem vindo a ser discutida pelas várias presidências da União. A questão que se coloca é que a Comissão Europeia pretende sistemas de monitorização e também sistemas de diário de pesca. O diário de pesca, eu aqui refiro-me diário de pesca no sentido lato, porque num navio com 5 metros ou com 6 metros, e no caso português não fará muito sentido ter um diário de pesca. E o controlo, que como tem sido visto, tem sido apenas visto do ponto de vista sancionatório. Apesar de nós, em termos de inspeção, termos um sistema de monitorização que até é o mais antigo do mundo, foi iniciado o desenvolvimento em 1989, temos fornecido imensos dados para a investigação científica no IPMA, na Universidade de Lisboa, na Universidade do Algarve. Têm sido feitos alguns trabalhos, não nos interessam diretamente porque têm um fim completamente distinto do nosso, mas têm servido bastante para a investigação científica. E para depois esses dados serem utilizados na gestão. O que fica de fora são os navios com menos de 12 metros. A nossa frota, estes dados são relativos a 31 de dezembro de 2019, para os navios com licença. Portanto, a nossa frota com menos de 9 metros são 2.498 navios no continente, 344 nos Açores e 52 na Madeira. Portanto, são os navios de pesca local, portanto, até 9 metros de comprimento fora a fora. A partir de 9 metros são navios costeiros. Entre 9 e 10 temos 122, 62 e 6, respectivamente no continente, Açores e Madeira, e depois de 10 a 12 e com mais de 12. As vendas em lota destes segmentos, e atenção, estou a falar de vendas em lota, também a 31 de dezembro de 2019, estou a falar de vendas em lota, não estou a falar de peixe vivo. E estas vendas em lota não incluem as retribuições em espécie, as rejeições em porto, e é peixe processado. Portanto, teria que ser, em algumas quantidades, teriam que ser convertidas depois em peixe vivo, pelos fatores de conversão definidos. Em peso, a 31 de dezembro, o total de descargas foi de 125 milhões de quilos, divididos como representados aqui na figura. No caso dos navios com menos de 12 metros, temos 12 milhões de quilos no continente, 1.789 nos Açores e 335 mil na Madeira. Relativamente ao valor desse pescado descarregado, desse pescado vendido, o volume total é 260 milhões e distribuído também da forma, esta barra está um bocadinho grande, mas dá à volta de 135 milhões. Portanto, quando nós estamos a falar das 5 espécies mais capturadas por estes segmentos, no segmento com menos de 9 metros, fora a fora, no continente, as 5 principais espécies é cavala, polvo, berbigão, choco e carapau. No caso dos Açores, lula, carapau negrão, papagaio velho, gorás
e cangulo, e no caso da Madeira, o peixe de espada preto, as lapas, o atum patudo, o pargo e o gaiado. Para os navios entre 9 e 10, e esta distinção entre 9 e 10 tem a ver com o seguinte: entre 10 e 12 metros é o diário de pesca em papel, abaixo de 10 metros não há qualquer registro, e a partir de 12 metros é diário de pesca eletrónico. E a Comissão quer que com menos de 12 metros passe a estar tudo incluído com um sistema de monitorização e com um sistema de diário de pesca. Nos navios com 10 a 12, as espécies são mais ou menos as mesmas, o volume e o valor é completamente diferente. Para a frota com menos de 12 metros, ou seja, toda a frota que neste momento não tem qualquer sistema de monitorização, mas os com mais de 10 até 12 têm diário de pesca eletrónico, temos este conjunto de espécies, que em peso vendido representa 12,5% do total. Estão em causa 3.335 navios, de um total de 3.902. E, portanto, 85% da nossa frota é composta por navios com menos de 12 metros de comprimento fora a fora. As espécies descarregadas vendidas, ou seja, não descarregado, mas é vendido. O total de espécies são 302 e, portanto, dessas 302 temos estas, as 5 primeiras, eu escolhi as 5 primeiras, que representam 5,6% desse total. Portanto, nós aqui, quando estamos a referir, isto não para ser colocado um bocadinho do ponto de vista economicista, embora eu considere que o que é bem público e o preço para salvaguardar a defesa desse bem público é um bocadinho relativo. Mas, de qualquer das formas, toda a gente faz sempre muitas contas com os custos do controle, mas nunca se faz muitas contas com o valor acrescentado que esse controle tem, nomeadamente porque há regras que é necessário cumprir e, portanto, se são feitas regras, elas têm que ser cumpridas, ou então melhor é não se fazer. Mas estes 3.335 navios com menos de 12 metros, que, dependendo da norma habilitante, que será o regulamento de controle, definirá se eles devem ter ou não um sistema de monitorização, e alguns deles terem diário de pesca eletrónico, nós estamos a falar de um investimento estimado, nós temos estes custos para uma candidatura em preparação, o investimento total com o IVA é de 2.900.000 euros. A receita do Estado em IVA é 542.000 euros. No âmbito do Fundo Europeu Marítimo e das Pescas, a comparticipação é de 90% para este equipamento. Portanto, o valor da comparticipação é 2.600.000, o investimento do Estado acaba por ser a diferença, 290.000, e terá uma receita líquida de 252.000. Portanto, quando muitas vezes se fazem as contas do custo deste controle, é um bocadinho relativo, para além de que estamos a fazer a defesa do bem público. É preciso ter a noção que o controle é a monitorização e a vigilância, e a monitorização e a vigilância servem para qualquer coisa. Servem para fazer controle, para verificar se as regras estão a ser bem aplicadas ou a ser cumpridas, e para a vigilância, para verificar em que zona, onde partes andam esses navios e o que é que estão a fazer. Eu sei que o Sr. Portela Rosa há pouco referia de seguirmos alguns navios e depois irmos atrás deles. A atividade de controle e inspeção deve pautar-se por ser silenciosa, mas temos alguns contactos, temos alguns problemas de facto com a monitorização de uma frota muito importante, no caso do que o Sr. Portela Rosa também é responsável, da Viana Pesca, que tem a ver com os bivalves, mas não conseguimos ter dados para verificar se os navios estão a pescar ou não nas zonas para as quais estão autorizadas. Portanto, colocar sistemas de monitorização nestes navios era fundamental para verificar se as regras estão a ser cumpridas, incluindo as zonas de pesca e os portos de descarga. Portanto, eu estou convencido que com a monitorização dos navios com menos de 12 metros, vão existir dados fiáveis, vão existir dados sobre os locais de operação,
já que Portugal tem uma obrigação de diário de venda em lota obrigatória, não fará muito sentido, eu pelo menos considero que deve haver um balanço entre o custo do controlo para o agente económico e na maior parte dos navios pequenos, como da frota local, a maior parte deles até já anda só com uma pessoa. Não é possível estar a pedir a uma pessoa, muitas vezes iletrada, que tenha um dispositivo onde vá descrever que apanhou 10 kg de pescada com a rede X, com a malhagem Y, nas coordenadas Z e que largou às tantas e recolheu X horas depois. Não faz sentido, porque a maior parte destes navios estão a 1 hora de uma lota e descarregam tudo na lota. Então, nós temos tentado fazer ver à Comissão que, sim senhor, a monitorização não é nenhum impedimento, mas a obrigação de um diário de pesca não tem sentido. E, portanto, é estar a criar encargos e custos administrativos para o controle, a posteriori, que não temos. E, portanto, por mais sistemas eletrónicos que existam e que até lancem autos de notícia automaticamente, tem que haver sempre a mão humana para olhar para eles, porque estamos a acusar pessoas e, portanto, sobre isso não se deixa sobre as máquinas. As próprias multas de trânsito, há sempre alguém que olha para elas antes da notificação não chegar a casa. E, portanto, eu não tenho... Deixei aqui um bocadinho mais para discussão e portanto, as perguntas que quiserem. Sim, agradeço, Sr. Carlos. Muito obrigado pela apresentação. Pronto, demorou mais um pouco do que queríamos, mas pronto, era informação importante para passar aos nossos participantes. Peço só que pode parar a partilha do ecrã e damos o palco ao Sr. Eurodeputado Manuel Pizarro. Peço que o Sr. Carlos já está perfeito. Sr. Manuel Pizarro, tem o palco para si. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero naturalmente começar por agradecer o convite para participar neste debate, que me parece um debate muitíssimo importante, e quero elogiar o papel que a Siena tem vindo a assumir neste domínio. Eu direi algumas palavras, mas confesso que estou bastante mais interessado em participar no debate. Aliás, já aprendi hoje algumas coisas com as pessoas que falaram antes de mim, que eu saúdo, e tenho a expectativa de que possamos todos aprender um pouco uns com os outros neste tema tão complexo e tão importante. Vamos ver, eu parto de um pressuposto. O meu pressuposto é de que não é possível fazer uma gestão adequada e tomar decisões adequadas para um setor tão relevante como a pesca, sem que nós tenhamos conhecimento científico atualizado e abrangente. E que numa atividade como a pesca, que é realizada num ambiente selvagem, no mar, no oceano, com vários fatores ambientais, fatores antropogénicos que nós não controlamos completamente, com a exploração de recursos vivos, envolvendo atividades económicas com escalas muito diversas. A intervenção do Dr. Carlos Ferreira ainda agora nos mostrou isso claramente, e com uma importância social tão grande. Este conhecimento científico é absolutamente essencial, e nós temos que ter uma forma de adquirir informação que nos permita, a cada momento, perceber até o impacto das decisões que tomamos e aquilo que devemos decidir. Ora, nesta matéria, nós devemos dizer que, apesar de tudo, a nossa realidade nacional é muito diferenciada, mas que na comparação internacional, mesmo no plano europeu, nós não temos nenhum motivo para nos envergonharmos. Eu conheço bem a realidade da nossa pequena pesca da pesca de pequena escala. Eu respeito aquilo que aqui foi dito sobre as dificuldades destas definições, mas eu acho que talvez seja mais simples para todos se nós nos mantivermos na definição da política comum de pescas da União Europeia. As embarcações até 12 metros são embarcações de pequena pesca, de pesca de pequena escala, de outra forma, sendo porventura úteis em algumas realidades geográficas e regionais, mais diferenciações. A verdade é que depois as comparações com o que se passa na União Europeia se tornam ainda mais difíceis. Mas dizia eu, nós temos em Portugal um processo, que é um processo de primeira venda em lota, com o controle efetuado às espécies desembarcadas. Eu devo dizer-vos que essa não é uma realidade uniforme em toda a Europa. Há muitos países onde o sistema de controle é ainda muito mais frágil do que o nosso sistema de controle. As soluções nos diferentes Estados-membros são muito distintas, e a verdade é esta, é que se nós não conseguirmos,
E há, a esse respeito, uma expectativa com o novo regulamento de controle a que eu me referirei. Se nós não conseguirmos um sistema uniformizado no conjunto da Europa, e um sistema uniformizado adaptado à realidade do século XXI, e na realidade do século XXI, um sistema significa digitalização e utilização de meios eletrónicos, nós não conseguiremos obter a informação adequada para que tudo isto seja execuível, comparável, e para que exista aquilo que no jargão europeu se chama um level playing field, isto é, um conjunto de regras que são aplicadas a todos de forma uniforme e que colocam todos em posição de igualdade, para não acontecer aquilo que o senhor Portela Rosa nos aqui denunciou e com o qual se insurgiu. Porque nós não podemos esquecer que esta aplicação das regras de forma uniforme também tem como objetivo garantir que todas as pessoas que têm a sua sobrevivência económica no setor têm condições iguais. O que quer dizer que a obrigação de utilização dos diários de pesca eletrónicos e dos sistemas de monitorização da posição dos navios, aquilo que em Portugal nós chamamos caixa azul, para todos os navios menores de 12 metros, me parece um passo necessário para que toda a frota europeia seja acompanhada em tempo real. Eu sei que há constrangimentos tecnológicos associados a algumas soluções, mas acho que há também uma oportunidade tecnológica, e quando nós ouvimos o Miguel Gaspar falar do projeto Montreal, percebemos que há também uma oportunidade tecnológica, uma oportunidade industrial a que um país como Portugal não devia virar as costas. A verdade é que eu tenho defendido que no Parlamento Europeu que isto tem que ser implementado, mas tem que ser implementado dando um determinado tempo para ser generalizado. Eu não estou a defender uma daquelas soluções de regras que se derrogam ad aeternum. O que nós sabemos é que depois de publicado o novo regulamento de controle, ele entrará em vigor na sua plenitude 2 anos depois. O que eu tenho defendido é que para as embarcações de pequena pesca nós façamos uma derrogação adicional de 18 meses para a obrigação de utilizar os diários de pesca em papel. E os diários de pesca eletrónicos. Em papel, em alguns casos, e eletrónicos noutros casos. Eu percebo as questões que foram colocadas sobre uma certa iliteracia digital de muitos dos nossos pescadores. Mas eu também tenho intervido muito ativamente no Parlamento Europeu e sou, aliás, relator de um relatório que está neste momento em discussão, é um relatório que tem a ver sobre a atração de novas gerações para a pesca. Tudo isto que nós estamos aqui a debater será rapidamente obsoleto se nós não formos capazes de atrair jovens para a pesca. E atrair jovens para a pesca também passa pela criação de melhores condições de trabalho, de conforto, de habitabilidade e de segurança a bordo, e também passa pela modernização da atividade, nomeadamente pela digitalização. Será, aliás, pouco coerente imaginarmos que a pesca será a única atividade económica na Europa que não chegará à digitalização. É evidente que ela também chegará à digitalização de forma generalizada. Nós precisamos de ter dados de posição de capturas detalhados por embarcação, por arte de pesca e por espécie de todos os navios comunitários. É isto que nos permitirá acabar com aquilo que é uma queixa recorrente da comunidade científica de falta de dados que cubram toda a realidade. Enfim, se 85% da frota da União tem menos de 12 metros, é evidente que nós precisamos de generalizar isto a toda a frota, porque, como sabemos, não há diários de pesca na frota abaixo dos 10 metros, e isso não tem, do meu ponto de vista, tem que ser vencido. Embora eu compreenda os constrangimentos, as dificuldades, o trabalho adicional, temos que garantir que isso seja possível, e eu não posso esquecer que no novo FEAMP, no FEAMP que está agora em negociação, eu espero que seja chegado a um acordo político no FEAMP até ao final do ano, e que seja possível nos primeiros meses do próximo ano fechar o FEAMP. Eu sou relator pelo grupo S&D no FEAMP. Nós vamos reservar 15% da verba para controlo, aquisição de dados e monitorização, o que significa que haverá condições, assim os Estados-membros o queiram, de financiamento desta atividade, não aumentando os custos dos pescadores e das empresas de pesca, bem pelo contrário,
fornecendo um instrumento que pode ser muito útil, sem custo adicional. Eu acho que com mais informação teremos maior qualidade nos pareceres científicos e asseguraremos mais para os pescadores um proveito económico da atividade, porque a gestão dos recursos e habitats marinhos é uma forma de, a prazo, garantirem a perpetuação dos recursos que aí podem ser capturados. Eu ouço constantemente a Comissão Europeia dizer que há uma monitorização anual sobre o estado económico da frota europeia. E as conclusões a que a Comissão Europeia chega, ano após ano, são que há um aumento de rendimentos da atividade pescatória. Mas o que essas informações da Comissão Europeia não permitem distinguir, e desse ponto de vista as informações que aqui trouxe o Sr. Carlos Pereira são especialmente úteis, é que há realidades muito distintas em cada frota, em cada região, em cada arte de pesca, e é muito importante que nós analisemos de forma diferente aquilo que é diferente e prestemos uma especial atenção ao rendimento económico e à situação social dos pescadores e das pessoas envolvidas na pequena pesca artesanal, até porque, por exemplo, no contexto desta pandemia pelo Covid, da maior dificuldade de escoamento dos produtos da pesca e da perda de valor dos produtos da pesca, também aqui há razões para pensarmos que a pequena pesca costeira artesanal está mais atingida por este impacto do ambiental. Queria terminar com uma ideia que eu tenho reproduzido e que não me canso de repetir. Eu ouço muitas vezes na sociedade civil, até às vezes em organizações não governamentais do ambiente, em deputados de certas formações políticas, em funcionários das instituições europeias, a ideia de ver sempre os pescadores como se fossem predadores dos oceanos. Eu não aceito essa ideia. Eu acho que uma visão moderna da pesca tem que transformar os pescadores em guardiões do mar. E para isso é necessário também que os mecanismos de controle e monitorização evoluam de forma a que nós possamos mesmo garantir que aqueles que dedicam a sua vida, o seu esforço ao mar, à pesca, tenham condições para se afirmarem como guardiões do mar. Muito obrigado por este convite. Eu estou ao dispor, naturalmente, para participar no debate. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Foi uma boa forma de terminar a intervenção. Relembro, antes de passarmos ao Gonçalo para a última intervenção desta primeira fase de apresentações, relembrar os participantes que podem deixar comentários e perguntas na caixinha Q&A em baixo do vosso ecrã, porque depois da intervenção do Gonçalo abriremos o plenário, digamos assim, para perguntas e respostas e um pequeno debate. Portanto, Gonçalo tem um pequeno problema técnico e não consegue partilhar o ecrã, portanto vamos tentar fazê-lo de outra forma. Eu vou partilhar o ecrã e o Gonçalo vai falar. Em teoria funcionará, vamos só testar. Entretanto, aproveito para dizer bom dia a todos, começando pelos meus digníssimos colegas de painel, a quem agradeço terem aceito o nosso convite e estendendo naturalmente aos participantes. Temos uma excelente adesão ao nosso webinar e é muito importante para mim perceber que o tema do controle das pescas é de facto importante e reconhecido como importante por tanta gente. Eu vou tentar ser rápido para podermos ter aqui uma boa meia hora para a discussão, de dizer que a Siena faz parte da coligação de ONGs europeias que está a seguir a revisão do regulamento de controle, e também dizer que, portanto, esta coligação apoia este webinar de hoje e dizer também que a PONG Pesca, a plataforma de ONGs portuguesas sobre a pesca e sobre a conservação marinha, da qual a Siena faz parte, também apoia este webinar e, em linhas gerais, aquilo que defendemos. E aquilo que defendemos é que a pequena pesca tem que ser corretamente avaliada, monitorizada e controlada, de forma a conhecermos a sua atividade e a poder contabilizar os seus impactos e, eventualmente, agi-lo da melhor forma, como de resto penso que é uma linha geral de todos os oradores que falaram hoje. Podes passar, Nicolau, por favor. Eu chamo a atenção, como eu disse, vou tentar ser rápido, chamo a atenção para uma fact sheet,
uma ficha informativa que publicámos ontem no nosso site em português. Foi produzida pela coligação de ONGs de controle sobre as pescas, intitulada Pesca de Pequena Escala, Factos e Benefícios do Sistema de Localização e Captura, onde tentamos desmistificar alguns mitos sobre o controle e a monitorização da pequena pesca, com exemplos práticos, e portanto convido-os a visitarem o nosso site e acederem a essa ficha informativa. Eu penso que o Nicolau vai colocá-la também, vai colocar aqui o link a essa ficha no webinar, mas de qualquer forma está disponível nos nossos canais de comunicação. De facto, muito rapidamente dizer que de facto os sistemas de localização e os registros de capturas contribuem para a segurança e para uma gestão, para a segurança dos marinheiros, dos pescadores e também para a gestão eficaz dos recursos, como de resto foi dito aqui anteriormente. Depois também algo que já foi referido, que eu penso que é crucial, é que estamos em pleno século XXI e de facto a tecnologia tem evoluído muito e há tecnologias eficazes, baratas, muito facilmente operacionalizáveis, mesmo em pequenas embarcações, que estão disponíveis no mercado por valores muito, muito acessíveis, muito mais acessíveis do que há 5 anos até. Próximo slide, Nicolau, por favor. Aquelas letras ali em cima, pequeninas, são um pouco uma caracterização da pequena pesca, que já foi muito bem feita pelos oradores anteriores. Eu não vou repeti-la. Pronto, dizer algo que também já foi dito, mas que eu penso que é crucial. De facto, a combinação entre sistemas de localização, com a transmissão do registro eletrónico da posição, com a localização das capturas específicas é crucial e é o que traz mais benefício, porque permite sobretudo nesta pequena pesca que depende de pesqueiros específicos, permite mesmo uma caracterização específica da atividade em cada pesqueiro e isso é crucial. Pronto, depois também aqui preocupações que têm sido manifestadas devidamente por questões de privacidade e de direito à privacidade, que também podem ser claramente salvaguardadas. A ficha informativa tem exemplos também nesse sentido. E pronto, e finalmente reforçando aqui esta questão que foi bastante abordada já também, que os sistemas não são caros, como podem ser em grande medida comparticipados com fundos públicos, e de referir que as ONGs, a generalidade das ONGs europeias e nacionais têm advogado que haja uma alocação muito grande do próximo fundo a medidas e a despesas com controle e monitorização. Passamos para o último slide, por favor, Nicolau. Portanto, em cima está o apanhado daquilo que eu referi, mas eu queria focar aqui três questões muito objetivas, acho eu. O que é que podem ser benefícios diretos para a pequena pesca de ter um controle e uma monitorização melhorados? No fundo é aquilo que eu também já disse, dados específicos vão permitir uma gestão dos recursos, pesqueiro a pesqueiro, espécie a espécie, e é isso que a pequena pesca precisa, na minha ótica, daquilo que é o meu conhecimento da pequena pesca. Portanto, isto é crucial. Uma informação mais minuciosa possível, georreferenciada, bem localizada, qual a arte que estava a ser usada, é crucial, e isso é que vai permitir gerir a pequena pesca da melhor forma. Aquilo que o Miguel falou no início, e o Pistola Rosa também abordou, que é o conhecimento vai permitir à pequena pesca falar com a autoridade, com conhecimento, dizer sim senhor, 90% das nossas capturas são feitas naquela área onde agora se quer fazer uma eólica, por exemplo. Estou a dar um exemplo, mas de facto é isto, e isso foi reconhecido pelo Pompesca há uns anos, quando aconteceram as consultas públicas sobre o planeamento do espaço marítimo. De facto a pesca estava pouquíssimo caracterizada e haviam pesqueiros que nós sabíamos que existiam e que eram extremamente importantes e que não estavam identificados como tal. Portanto, um pouco isto que o Miguel também começou por dizer, que só o conhecimento, só a caracterização real e muito, muito minuciosamente feita é que vai permitir à atividade de falar com voz perante as outras atividades que se pretendem desenvolver no mar. No sentido também de obter um equilíbrio, atenção, nós defendemos a pesca, mas também defendemos obviamente outras atividades. O mar pertence a todos e tem que ser preservado em primeiro lugar e depois de facto têm que ser permitidas atividades diversas, um leque diverso de atividades, incluindo a pesca. E finalmente esta questão, que é muito crucial, porque está sempre a falar de valorização do pescado em Portugal. E de facto tem que se falar, porque o pescado tem que ser valorizado, nós temos que pescar melhor, fazer mais valor da mesma quantidade
pescamos ou eventualmente até de menor quantidade. Mas só é possível fazer uma valorização do ponto de vista das ONGs se o pescado for rastreável. E só um sistema melhorado de controle e monitorização para a pequena pesca é que permitirá fazer este rastreio e nos permitirá objetivamente avançar para a valorização do pescado da pequena pesca em Portugal. E eu terminava e agradecendo também mais uma vez a todos. Obrigado, Gonçalo. Portanto, foi a última intervenção do nosso painel. Abrimos agora para no máximo meia hora de discussão. Provavelmente até poderíamos ter mais, mas vamos tentar cingir-nos até a hora combinada das 11h30. Já temos algumas perguntas, mas mais uma vez reforço aos nossos participantes que está aberta a caixa Q&A em baixo do vosso ecrã para colocarem comentários ou perguntas. Sendo que, obviamente, se alguém do nosso painel, algum dos nossos geradores também quiser colocar uma pergunta a outros, estão obviamente com essa disponibilidade. Portanto, teria aqui a primeira pergunta, mais para o Miguel Gaspar, mas também, obviamente, outros oradores podem intervir. É apenas relativamente ao acesso à informação do Sr. António José Correia. Obrigado, António. Portanto, o comentário pergunta é: bom dia, parabéns pela iniciativa. Agradeço ao Miguel Gaspar a informação sobre o conceito de pequena pesca e solicitava que me informasse como poderemos aceder aos documentos/processo apresentados à União Europeia sobre o assunto. Portanto, aqui relativamente ao regulamento de controle. Se bem entendi, a pergunta tem a ver com a proposta que nós fizemos relativamente à segmentação da frota em pequena pesca, é isso? Acredito que seja. Eu confirmei depois com o Sr. António e parece-me sim. Se por acaso houver uma outra pergunta, o Sr. António poderá colocá-la na caixa Q&A. Portanto, força, Miguel. A proposta que nós fizemos foi feita no âmbito de um projeto europeu, que foi um projeto Interreg, em que envolveu uma série de instituições nacionais e europeias, nomeadamente da Inglaterra, França e Espanha. E o que nós fizemos foi desenvolvermos uma metodologia em que está disponível, aliás está também sob a forma de um paper científico, portanto pode ser obtido na internet e portanto eu terei também muito gosto em passá-lo por e-mail, se assim entenderem, mas foi uma proposta que foi feita no âmbito de um projeto. Curiosamente, e nós temos sempre, os franceses são sempre aquelas entidades que são sempre mais renitentes em qualquer alteração, mas os próprios franceses que participaram também na elaboração desses nossos indicadores para distinguir o que era a frota da pequena pesca, todos eles e todos os participantes concordaram que aquela metodologia poderia vir a ser utilizada para segmentar a frota da pequena pesca e isso, claro está, que teria também depois impactos ao nível dos financiamentos e de todas essas questões. Mas foi uma proposta que foi feita no âmbito de um projeto que está apresentada sob a forma de artigo científico e que está disponível ao público. Ok, obrigado, Miguel. A próxima pergunta é dirigida ao Sr. Eurodeputado Manuel Pizarro, vem do Rui Miguel Rodrigues. Obrigado, Rui, pela pergunta. A pergunta é: gostaria de saber quais as medidas e apoios que o Sr. Eurodeputado mencionou acerca dos jovens pescadores. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Vamos ver, nós estamos na fase final de negociação do Fundo de Apoio à pesca, às atividades marítimas e agora acrescentar-se-á no nome à aquacultura. Portanto, o conhecido FEAMP passará a FEAMPA e, portanto, não há ainda decisões finais tomadas. Apesar de tudo, há um conjunto de coisas que já estão suficientemente adiantadas para que nós as possamos dar por mais ou menos certas, mas o que eu vou aqui dizer tem que ser ouvido com uma restrição. De acordo com as regras da negociação nas instituições europeias, o tal fundo está neste momento a ser negociado entre o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, que representa os governos, e a Comissão Europeia. Só há um acordo sobre cada uma das coisas quando houver acordo sobre tudo. Portanto, aquilo que eu aqui vou dizer que está acordado
só será verdadeiro quando no final se acordar sobre tudo. Mas eu diria que nós estamos a caminho de termos alcançado coisas que para nós são muito importantes, desde logo a ideia de que poderá haver financiamento público para a melhoria das embarcações de pesca, desde que essa melhoria não conduza ao aumento da capacidade de pesca, mas conduza à melhoria do conforto e da habitabilidade das embarcações e das condições de segurança, incluindo nisto a modificação dos motores, desde que essa modificação seja feita sem aumento da capacidade dos motores, mas com troca para motores com menores emissões de carbono ou de outros gases com efeitos de estufa. E estamos, julgo que com uma certa garantia, de que pode haver apoio público para a aquisição de embarcações por jovens pescadores. Claro, com uma classificação de jovens pescadores, eu não consigo agora dizer com precisão, né? E também é preciso esperar que saia o regulamento para saber com precisão o que lá vai estar. Os jovens pescadores serão considerados pescadores até aos 40 anos de idade e que tenham pelo menos 5 anos de atividade registada, continuada na atividade da pesca. Portanto, não são jovens pescadores que querem vir ser jovens pescadores, são pessoas que já são jovens pescadores, permitindo com isto que novas pessoas possam ter acesso à atividade da pesca, porque o que não há nenhuma dúvida é que não há pesca sem pescadores. E não há nenhuma dúvida que em toda a Europa, e nomeadamente em Portugal, por realidade que eu naturalmente conheço melhor, há um problema sério de atração das novas gerações para a pesca. Porque a pesca é uma atividade muito dura, é uma atividade sem horas, não é uma atividade das 9 às 5, é uma atividade sempre mais desconfortável sob todos os pontos de vista. E eu acho que nós todos temos que fazer muito pela melhoria do reconhecimento social do papel dos pescadores, que é tão importante, mesmo do ponto de vista ambiental. Há sempre um discurso sobre pesca e sobre a responsabilização dos pescadores. Eu não me ponho fora disso. Aliás, se eu estou aqui a defender a melhoria dos sistemas de controle e de monitorização, é mesmo porque não me ponho fora da necessidade de nós termos isso em atenção. Mas não nos esqueçamos que a pesca é um contributo essencial para a alimentação dos portugueses e dos europeus e que o contributo da pesca para as emissões de carbono é muito inferior às outras atividades económicas que produzem alimentos ricos em proteínas. E, portanto, que esse raciocínio também tem que ser feito. Nós precisamos de incrementar as condições em que se pesca. Eu acho que isso também é muito importante. Obrigado pela resposta, Sra. Deputada. A próxima pergunta vai um pouco dirigida a todos, na verdade, portanto, talvez peço uma breve resposta para darmos tempo a todos responderem. Portanto, a pergunta vem da Ana Adão. Obrigado, Ana, pela participação. A pergunta é: apresentações muito interessantes, obrigado a todos. Uma pergunta para o painel: qual a vossa opinião acerca de propostas recentes a nível europeu para a implementação de videovigilância, como CCTV, a bordo de barcos de pesca? Portanto, aqui é mais generalizado que a pequena pesca, diria eu, mas podemos fazê-la porque realmente é uma questão importante neste novo regulamento de controle. Gonçalo, estavas a levantar o dedo? Posso dar a palavra primeiro, força. Estava a levantar o dedo porque ninguém parecia querer responder, mas eu, respondo rapidamente. As ONGs são muito a favor da implementação de sistemas de monitorização eletrónica remota, que incluem câmaras, mas também sensores e geolocalizadores, e somos a favor de uma utilização generalizada desta tecnologia, sobretudo em embarcações de determinada dimensão, mas claramente também determinados segmentos da frota seria muito importante que também pudessem ser equipados com câmaras e outros tipos de sensores. E é preciso ter em conta que há frotas que operam com câmaras já para gerir a sua própria atividade. E, portanto, também não deve ser demonizado a presença das câmaras a bordo e há tecnologia a ser introduzida que salvaguarda a privacidade. E também, por outro lado, o advento, todos os dias há avanços em termos de inteligência artificial para analisar dados e também vídeos,
e portanto cada vez mais seria possível analisar essas filmagens também com recurso portanto, a inteligência artificial e não necessariamente apenas a pessoas, observadores humanos. Portanto, para mim é muito importante que isso seja devidamente consagrado. E depois, obviamente, que para embarcações que são reconhecidas infratoras isto tem que ser uma obrigação, e também em estoques e áreas particularmente sensíveis. Devemos pensar seriamente se, por exemplo, para uma determinada frota operar perto de uma área marinha protegida, se não devia ser uma obrigatoriedade ter também estes equipamentos a bordo, independentemente da sua escala. É a minha resposta, desculpem se me alonguei. Não faz mal. Obrigado, Gonçalo. Senhor deputado, eu vi levantar a mão, mas dava se calhar a primeira palavra ao Miguel, que tinha sinalizado antes. Miguel, uma breve resposta à pergunta? Não, vai ao encontro do que o Gonçalo disse. Portanto, eu julgo que qualquer sistema é um sistema que nos permita obter informação, são sistemas que são válidos. Agora, o volume de informação, se nós aplicássemos isto em todas as pescarias, o volume de informação seria tal que seria impossível de analisar essa informação. E, portanto, este tipo de sistemas devem ser direcionados para algumas pescarias, que são aquelas pescarias que nós conhecemos, ou para algumas áreas, enfim, que nós conhecemos são as mais complicadas de gerir, que têm, por exemplo, grandes volumes de bycatch, que têm, por exemplo, regras que têm que ser efetivamente cumpridas com determinadas espécies, e, portanto, são sistemas válidos, mas que têm que ser olhados não de uma forma global, como permite, por exemplo, um sistema de monitorização em tempo real do posicionamento da embarcação, que são facilmente tratáveis, enquanto imagens de vídeo é muito complicado face ao volume de imagens, mesmo com a inteligência artificial, é um volume enorme de informação que é muito complicado de se tratar. Mas pronto, é válido pelo menos para algumas pescarias ou algumas áreas. Obrigado, Miguel. Senhor Eurodeputado, se faz favor. Eu acho que depois da intervenção do Dr. Miguel Gaspar, a minha posição, enfim, porque eu penso exatamente o mesmo. É um recurso importante, é um recurso que tem que ser utilizado em certas circunstâncias e, aliás, já é hoje utilizado e, portanto, nós já temos conhecimento sobre a sua aplicabilidade. É evidente que a generalização da CCTV a todas as embarcações e a todas as pescarias seria uma impossibilidade e causaria mais problemas do que soluções em certas circunstâncias, a certos componentes da frota, a certas pescarias de risco. É um instrumento que pode e deve ser utilizado e sim, também pode haver uma componente de associar a sua utilização a frotas incumpridoras, como o Gonçalo Carvalho aqui sugeriu, e me parece muito adequado. Obrigado. Senhor Portela Rosa? Desculpe, não ligou o microfone. Ou ligou e desligou. Neste momento está desligado. Obrigado. Obrigado. A mim, tudo que já foi dito me parece interessante, mas generalizar este sistema do CCTV, penso, como disse o Sr. Deputado e como disse o Miguel, não faz sentido. Nós temos já uma série de controlos e que os quais não os exploramos porque não temos meios sequer para utilizar toda a informação que neste momento colhemos. E o Sr. Inspetor sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Agora, eu gostaria de precisar aqui duas coisas que me parecem importantes. O Sr. Deputado falou, que é a questão dos jovens, e também algo que eu se calhar não me expliquei bem, porque estava entusiasmado em ter tanta gente com este nível nesta discussão, que me parece interessante e queria de facto tentar expressar, e foi com algum entusiasmo que falei. Mas as embarcações de que eu falo, Sr. Inspetor, são embarcações com mais de 12 metros. E que são essas que ocupam os espaços todos da pequena pesca. Portanto, são embarcações totalmente diferentes e que neste momento, só para lhe dar um exemplo, nós temos embarcações que estão autorizadas a utilizar 3.000 alcatruzes e têm mais de 50 ou 60 mil no mar. Portanto, estamos a falar de coisas de uma dimensão enorme. Agora, eu queria aqui, relativamente aos jovens, tentar dizer o seguinte. Portugal não tinha um regime jurídico para a pesca. Eu fui o autor de uma proposta desse regime jurídico que entreguei a todos os grupos parlamentares e enviei para o governo.
algumas alterações de artigos foram feitas e aquilo passou a ser lei. Agora, há um artigo que ainda hoje não consigo digerir e que foi cortado, ser deputado, que é, e creio que o senhor nos poderá ajudar nesse sentido, que estava lá um artigo em que era garantido o salário mínimo a todos os pescadores e faziam-se as partes no final do ano. Como é que o senhor deputado quer que alguém vá para a pesca se nem consegue dizer ao banco ou ao dono de uma habitação que eu quero alugar, se não tem garantia de um salário mínimo, esta pessoa não vai procurar a pesca. Por muito que nós queiramos, ou alteramos esta situação de garantir o salário mínimo a todos os pescadores, para além das partes que poderão regularizar no final do ano. E isto é algo que me choca. Isto foi na metade dos anos 90 e continuo chocado e sempre que posso abordar esta questão, falo. Por outro lado, como é que um jovem neste momento vai comprar uma embarcação ou quer ir para a atividade da pesca se não há um único buraquinho de 10 centímetros para colocar uma arte? Este excesso do que eu falo é um excesso que não existe. Há embarcações que, de determinada zona até às 8, 9, 10 milhas, são donos daquilo e comercializam esses quintais. Eu vi acontecer casos aqui de pessoas que abateram barcos, mas as artes ficaram no mar e foram exploradas por outras embarcações. Venderam-nas. Este esforço e este objetivo, que é reduzir o esforço de pesca com os abates, acabaram por não reduzir. O que constatamos é que foram autênticos crimes. Outra questão também que abordou, que é a questão das condições de habitabilidade e as condições de segurança no posto de trabalho a bordo. E o esforço que temos feito, e as ONGs não têm comungado com a nossa ideia, de que nós precisamos de aumentar algumas embarcações até para que tenham uma casa de banho a bordo ou para que tenham um espaço para aquecer a comida. Estas embarcações, limitando a mesma capacidade do porão, nós temos que ter o direito de aumentar essas exigências que hoje, de outra forma, não teremos nenhum jovem a bordo. Pronto, e como disse, e de facto é verdade, esta é uma atividade muito exigente. E se nós não criamos condições, veja que a maioria dos mestres em Portugal está a 10 anos de atingir a reforma, tanto todos com mais de 45 anos. Portanto, isto quer dizer que eles podem se reformar aos 55 anos e os filhos já foram para outras atividades e não querem a pesca. Este excesso também de legislação, que não é compreensível, que não é de fácil acesso, também faz com que toda a gente se afaste deste setor. E nós temos que refletir sobre tudo isto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Portela Rosa. Vamos passar a outra pergunta, Sr. Carlos Ferreira, se não se importar, pode intervir neste aspecto, mas já agora coloco-lhe outra pergunta que é dirigida assim, e assim começamos um bocado a acelerar nas outras perguntas, porque já agora uma nota, não vamos conseguir fazê-las todas, porque, felizmente temos muitas perguntas. O que eu depois sugiro é que, para as perguntas que não sejam respondidas neste webinar, passaremos aos oradores para poderem responder por escrito e depois nós na CIEN enviamos a todos os participantes se concordarem. Portanto, Sr. Carlos Ferreira, aqui uma pergunta da Ana Almeida. Obrigado, Ana. Colocaste três questões, não vou conseguir colocar as três, peço desculpa para poder deixar a outras pessoas, mas uma pergunta para o Sr. Carlos Ferreira, da DGRM. Pode ilustrar-nos sobre taxas de compromisso e execução do atual MAR 2020 para as medidas de controle e inspeção? E já agora, se estão previstas no âmbito da revisão do regulamento de controle e medidas técnicas, ações de formação para os inspectores de pesca? Obrigado. Eu só queria 2 segundos para voltar atrás relativamente às câmaras de CCTV a bordo dos navios. As medidas que se aplicam para o controle devem ser claramente com o objetivo de cumprir a regra que está definida. Instalar câmaras a bordo dos navios, a proposta de regulamento que a Comissão apresentou e que já sofreu nesse aspecto várias alterações, tem coisas muito engraçadas, porque o primeiro objetivo é cumprir as obrigações de desembarque, tudo bem. Já há experiências com a Dinamarca e a Escócia, o Reino Unido, fizeram experiências com objetivos diferentes em arrastões. Estamos a falar de navios com configurações muito específicas, completamente diferentes
de uma frota muito diversa como é a nossa. De qualquer das formas, por exemplo, na última versão, e nós opusemos, as câmaras a bordo não têm gravação da posição. Não tem qualquer sentido eu ter uma câmara a bordo para ver se saiu peixe pela borda do navio se eu não souber qual é a posição em que ele está a mandar esse peixe fora. Não tem qualquer sentido. Colocar câmaras a bordo faz sentido para verificar as obrigações de descarga. Já é difícil e tecnologicamente diria que é impossível identificar espécies. Portanto, há aqui um balanço. Nós não somos contra. A nossa proposta é que os navios sejam dotados de câmaras a bordo, sistemas de câmara, de CCTV, para navios com resultado de uma análise de risco para determinadas pescarias e que tenham sido alvo de infrações graves. Portanto, relativamente aqui à questão da Ana Almeida, a execução não é tão grande quanto a que esperávamos ter neste momento, mas esperamos no final do período de 2023, que é o prazo para a apresentação das faturas e para a execução, estar próximo dos 100%. Obrigado. E já agora, o final da pergunta era se... Só um segundo. Era se... Inspetores, sim. Inspetores, exatamente. Formação para os inspetores de pesca. Portugal, no âmbito do tal sistema de monitorização, controle e vigilância que está instalado em Portugal, no que ao controle diz respeito, porque ele poderia ser mais vasto e envolver outras componentes, no que ao controle diz respeito envolve a Marinha, a Força Aérea, a GNR, a Região Autónoma dos Açores, a Região Autónoma da Madeira, esse sistema designado por CIFICAP e é coordenado pela DGRM, que também faz parte pelo Serviço de Inspeção. Como nós temos carreira especial de inspeção nacional, nos Açores e na Madeira, mas também temos militares e militarizados, portanto, os militares da Força Aérea, da Marinha e os militarizados da GNR, o que nós fizemos foi definir um curso que habilita os militares a poderem fazer a inspeção das pescas. Esse curso está definido, já está a ser implementado pelas entidades e no âmbito dos inspetores temos também um curso que é a base dos militares, crescido das necessidades de conhecimento de acordo com as competências de cada entidade. No nosso caso é nacional, por exemplo, teremos formação na área da NAF e no caso da região autónoma dos Açores e da Madeira não participam na NAF, portanto não terão essa componente. Mas, portanto, o curso de base é igual para todos. Independentemente disto também chocar aqui um bocadinho com questões legais, não é? Porque os cursos de formação são da responsabilidade das respectivas carreiras. Ok. Muito obrigado. Vou passar para uma pergunta para o Dr. Miguel Gaspar, vem de Lourenço Faconé. Obrigado, Lourenço, pela participação. O Miguel Gaspar explicou que o dispositivo para monitorização e mapeamento do esforço de pesca que desenvolveram, muito interessante e importante, era já visto como mais prejudicial do que beneficial para os pescadores. Se incluir o uso de controlo, não compromete uma maior adesão pelos pescadores? Portanto, se incluir o uso de controle para o sistema de monitorização, se isto não comprometerá uma maior adesão dos pescadores? Não estamos a ouvir, Miguel? Isso. Não, eu penso que não. Eu penso que a pesca tem que ser controlada a todo nível, aliás, como outras atividades económicas. E a pesca não pode fugir à regra. E, portanto, o que os pescadores e o setor têm que ver é quais são os benefícios que um controlo e a obtenção deste tipo de informação, como é que pode ser utilizada para o seu benefício. Eu julgo que o caso, e gostaria só aqui de realçar isto, o sistema que nós desenvolvemos e que temos em prática neste momento é um sistema que é um sistema barato. É um sistema que se consegue obter informação de 3 em 3 minutos, ao contrário das caixas azuis, que o sistema só consegue, ou enfim, em termos de custos, só tem posição de navios de hora a hora, de 2 em 2 horas. Esse sistema que nós temos em monitorização consegue de 3 em 3 minutos. E esta frequência de aquisição de dados
permite-nos obter um conjunto de informação, nomeadamente qual é a arte que está a utilizar e também saber a quantidade de artes que está a utilizar. E, portanto, o controle aqui vai ser benéfico para todos. Aquilo que o Sr. Portela Rosa, que é uma realidade, diz que existem muito mais artes no mar daquelas que devem existir, é verdade. E com o sistema que nós temos montado, tudo isso se consegue saber se as artes de facto que estão a ser utilizadas por um pescador são as corretas ou não, em termos de dimensões, em termos de número de covos, ou de número de anzóis, ou de número de redes. Ou seja, eu julgo que o controlo só não é bem-vindo para aqueles que sistematicamente não cumprem. Porque para aqueles que cumpram vai salvaguardar os seus interesses e, portanto, é benéfico. A não adesão é só para aqueles que, de facto, não querem cumprir as regras. E, portanto, eu acho que para o controlo, eu julgo que isto é tão importante para o controlo, como é depois também para a parte da investigação e, como eu disse, para a gestão do espaço marítimo. As tecnologias que nós estamos a implementar servem para tudo isto. Todos os sistemas que estamos a desenvolver servem não só para a investigação, mas também para o controle. E, portanto, eu espero também que toda a informação que temos recolhido ao longo do tempo possa vir a ser utilizada no controle. Aliás, só não está ainda porque estamos à espera da marcação de uma reunião da Comissão de Acompanhamento da Frota da Ganchorra, porque é unânime pelos pescadores que isto deve ser também utilizado para controle. Portanto, não vejo que este sistema de moderação vá afastar ou afugentar os pescadores. Pelo contrário, espero que o setor entenda que isto vai ser para o seu benefício e não para prejudicar. Ok, obrigado, Miguel, pela resposta. Vamos talvez para mais duas perguntas e depois uma ronda de comentários finais para terminar. Portanto, uma pergunta dirigida ao Sr. Eurodeputado pela Ana. Obrigado, Ana. A pergunta é: bom dia. Gostava de colocar uma pergunta ao Sr. ao MEP Pizarro. O SND é a favor de ajudas financeiras aos navios acima dos 12 metros, como a renovação dos motores, e isso não terá como consequência aprofundar as desigualdades entre a pequena e a grande pesca, ou a pesca industrial? Vamos ver, o S&D, na revisão do FEAMP, tem um mantra. O mantra é diferenciação positiva da pequena pesca artesanal, barcos até 12 metros na classificação da Política Comum de Pescas, e diferenciação ainda mais positiva nas regiões ultraperiféricas, no caso português, Açores e Madeira. Esse é o nosso mantra. Agora, é preciso que todos compreendamos que esta negociação envolve relação com outros deputados de outras forças políticas e relação com deputados de outros países. E, portanto, tudo o que acaba por ser feito no fim do dia é mesmo uma negociação. A nossa posição de partida era, repito, em torno destes dois temas. É verdade que provavelmente vai haver também alguns apoios para os barcos entre os 12 e os 24 metros. Chamaria a atenção que, se vier a haver apoios para barcos acima dos 24 metros, esses serão apenas sob a forma de instrumentos financeiros, quer dizer, sob a forma de empréstimos. Apoios diretos estarão, no essencial, concentrados na frota até 12 metros, embora eu possa admitir que a solução final possa ter algum apoio entre os 12 e os 24 metros. Ok, obrigado. Queria só pedir desculpa para os participantes que colocaram as perguntas, mas não conseguimos colocá-las todas por razões de tempo, mas colocarei uma última e depois pediremos aos oradores, se puderem responder por escrito depois às perguntas que não serão respondidas neste webinar. Portanto, para a última pergunta, temos um comentário e pergunta, portanto, é um bocado longo, mas vou lê-lo todo, do Paulo Vasconcelos. Obrigado, Paulo. Portanto, muito obrigado por este interessante webinar. Parece absolutamente consensual que este é o rumo certo para a monitorização, gestão e controle da atividade da pequena pesca. A tecnologia de agregação e armazenamento de dados já está devidamente desenvolvida ao nível de projetos pilotos, nomeadamente em Portugal, que tem tido um papel absolutamente pioneiro a este nível na União Europeia. O próximo passo é tratar, analisar e aplicar esta informação em medidas/instrumentos de gestão pesqueira que, face ao enorme volume de dados gerados por este sistema, requer o desenvolvimento de algoritmos específicos para o efeito e aplicação de técnicas de machine learning e inteligência artificial. Portanto, a pergunta é: a nova proposta de regulamento de controle da pesca na União Europeia já contempla eventuais mecanismos de financiamento desta parte absolutamente crucial do processo de monitorização, gestão e controle da frota da pequena pesca? Portanto, se contempla.
Gonçalo, se quiseres falar primeiro, estou-te a ver aí já a mexer no ecrã. Pois, peço desculpa, mas às vezes é difícil trabalhar aqui com o meu iPad. Bem, agradeço a presença do Paulo, ele é uma pessoa com bastante experiência na parte da ciência, mas também na parte política da pesca, e de resto está muito empenhado num projeto muito interessante que é o Cap Fishman, e portanto fala com autoridade. Eu aproveito também já para, de certa forma, de ser o meu comentário final, Nicolai. Eu diria que é crucial entendermos duas coisas. Estamos no século XXI e, de facto, é necessário pensar no controle nesse contexto. Há responsabilidades que todos temos como sociedade em preservar o ambiente, neste caso o ambiente marinho, que não tínhamos há uns anos, que temos que encarar. Por outro lado, há possibilidades, a tecnologia que existe, que não existia há outros anos, que pode tornar o controle mais eficiente e baixar os seus custos e os seus, pronto, no fundo, os seus encargos, vamos dizer assim. Queria apenas dizer, e de resto as nossas organizações têm repetidamente feito esses apelos de várias formas, é que é totalmente impossível continuar a gerir a pesca em Portugal sem haver uma alocação muito mais significativa de recursos ao controle e à monitorização da pesca, assim como à ciência e à recolha de dados. Isso traduz-se através de financiamentos, mas também através de quadros, de pessoas que possam entrar para o controle e ficar muitos anos. Um país como Portugal, com o mar que tem, com a pesca que tem que cumprir essa responsabilidade também, e eu estou esperançoso que com o novo regulamento de controle e o novo fundo europeu isso seja possível fazer. Obrigado, Gonçalo. Se mais alguém quiser intervir neste ponto, peço que respondam agora, senão passaremos para uma... Sim, Sr. Carlos Ferreira, força. Tem só de ativar o microfone. Sim, obrigado. Só relativamente aqui a esta questão colocada pelo Paulo, há mecanismos de monitorização muito eficazes que custam 300 euros e que o custo de transmissão por ano ronda os 100 euros. Nós estamos a trabalhar, por exemplo, num projeto com a Universidade Nova que tem a ver com segurança da pequena pesca aqui à volta do Tejo, Costa da Caparica, Trafaria, Fonte da Telha, e os resultados que a Universidade Nova tem alcançado são muito bons no aspecto da segurança. Naturalmente que esses dados poderão ser usados para controle, mas nesta fase ainda estão a ser testados para outra função, que, estendendo-se a monitorização aos navios com menos de 12 metros, a segurança das pessoas estaria também acautelada. Há sistemas desses de 300 euros, têm um pouco mais, e portanto, a fazerem o registro de dados a cada 3 segundos, se for necessário, até mais tempo, é uma questão de parametrização. Nós, neste momento, usamos um bocadinho, e não encontro o que o Sr. Portela Rosa tinha referido, nós estamos a cruzar dados de várias fontes, AS, VMS, satélite, imagens de satélite, e conseguimos dados de 3 em 3 segundos para fazer monitorização. E já conseguimos que 2 agentes económicos fossem a tribunal, eles recorreram do processo e ganhamos. Portanto, por artes de pesca acima ou muito acima da dimensão para a qual estão autorizados. Para nós foi muito importante demonstrar que este cruzamento e a utilização destes dados é possível e que tem uma função específica. Dados 3 em 3 segundos, para nós, custam zero. Não tem quaisquer custos de comunicação. Relativamente à recolha de artes de pesca no mar, também estamos a trabalhar no sentido de ter navio que consiga fazer a recolha de artes de pesca desde a linha de costa até áreas mais distantes da costa. O nosso esforço de pesca, 80% do nosso esforço de pesca é feito até cerca das 50 milhas, onde temos cobertura radar e cobertura AIS. Portanto, conseguimos, no âmbito deste sistema de monitorização, controle e vigilância, juntar várias tecnologias e fazer a análise e o tratamento de dados que permita disputar um meio para ir ao local. O meio esse que muitas vezes não é fácil arranjar, porque não temos meios alocados,
serão meios de outras entidades da Marinha ou da GNR e muitas vezes também estão alocados em outras funções. Para ajudar neste esquema do controle, também estamos a tratar de definir as missões, ou um tipo de missão com drone. Já temos várias experiências feitas com drones. É possível serem utilizados a um custo baixíssimo, a menos de 1 litro de combustível por hora, portanto são custos baixíssimos, são aeronaves que podem ser lançadas de qualquer local, incluindo de um navio no mar, e portanto isso também nos vai ajudar. Por outro lado, também estamos a trabalhar no reforço do corpo inspectivo. Até ao final do ano vamos receber vão entrar mais 4 inspectores, terão um curso de 1 ano e dentro em breve será aberto um concurso para mais 10. Se me disserem ou perguntarem se são suficientes, eu direi que não. O conjunto de obrigações a que Portugal está, se tivesse que as cumprir todas, precisava ter 3 ou 4 vezes mais. Naturalmente que em termos da Comissão Europeia e da União Europeia há objetivos, as tais linhas vermelhas, que têm que ser cumpridos. E, portanto, esse corpo inspectivo reforçado irá ajudar nesse cumprimento, mas se pudermos ter mais, e outro tipo de meios também não era ideal, mas era bom. Obrigado. E já agora, o Sr. Eurodeputado Manuel Pizarro pode dar mais linha. Sim, forças. Até porque tem uma boa fonte a ajudá-lo e, portanto, sempre precisar, disponha. Obrigado. Pronto, nesta altura eu talvez pedia um último comentário aos nossos oradores, sendo que já passámos um bocado da hora, mas não muito. E antes de mais agradecer a todos os participantes. Neste momento temos 70 participantes aqui no webinar, portanto muito obrigado, e na lista de participantes temos entidades do país inteiro, continental e ilhas, e completamente transversal à indústria, à administração, centros de investigação científica, portanto muito obrigado a todos. Abri então para um último comentário. Miguel, se quiseres começar. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para informar quem está a assistir, e depois peço também a quem estiver a assistir para passar aos diferentes interessados e para quem achar pertinente. O IPMA irá lançar no final deste mês. Nós éramos para lançar publicamente, mas em virtude da pandemia não o vamos fazer e, portanto, vamos fazer de outra forma. Mas vamos lançar uma aplicação para telemóvel em sistema Android, que pode vir a ser utilizado por qualquer pescador que nos queira colaborar connosco, de modo a nos dar informação sobre as áreas onde estão a atuar. E, portanto, é uma aplicação muito simples, que só com 4 passos nós obtemos aquela informação que nós queremos também, uma vez que nem todos têm este sistema que nós estamos a desenvolver a bordo. Vamos ampliar, de facto, alargar isto a muitas embarcações, mas algumas não irão ter, e portanto aproveitava para, enfim, todos os pescadores que quiserem colaborar connosco, que descarreguem depois a aplicação através do Google Play ou qualquer coisa, ou outra plataforma, que vai estar em mais plataformas, garantindo desde logo que os dados que nos chegarem são sempre tratados de forma confidencial e de forma agregada, mas que nos irão ajudar a nós e ao setor a conseguirmos ter mais informação para a pequena pesca, nesta fase em que não irá haver, por enquanto, a obrigatoriedade de instalar a bordo os tais equipamentos de segurança, de seguimento em tempo real. Dizer que o projeto do IPMA é um projeto que já está muito maduro, é um projeto que se desenvolveu ao longo de 10 anos, temos ferramentas visuais, temos ferramentas de análise de dados e, portanto, que também terei muito gosto depois a apresentar a todos, inclusivamente à DGRED, que também conhece e tem apoiado o nosso projeto. Aliás, o nosso projeto surgiu também há 10 anos atrás com
então Cristina Rosa, que agora é assessora da senhora Secretária de Estado, das pescas, e que em conjunto conseguimos construir e desenhar este projeto e implementá-lo, e eu penso que é um projeto extremamente interessante, com layouts e com uma obtenção de informação extremamente relevante e que pode vir a ser utilizada não só para a parte da gestão das pescas, da gestão do espaço marítimo, mas também para o controle. E pronto, mais uma vez agradecer o convite. Foi pena, podíamos estar aqui a falar realmente muitas horas, porque há muito para dizer sobre este tema. Não foi possível, mas também terei muito gosto em responder depois às questões que tiverem sido colocadas e sobre as quais nós não conseguimos aqui responder. Tá bom? Obrigado e cumprimentos também aos restantes oradores que têm aqui. Foi um prazer estar aqui convosco também. Obrigado. Muito obrigado, Miguel, pela disponibilidade. E sim, há algumas perguntas direcionadas a ti, portanto, muito obrigado desde já pela disponibilidade. Não sei quem quer falar a seguir. Senhor Eurodeputado, já vi que ativou o microfone, se faz favor. Eu quero apenas aproveitar as palavras finais para deixar alguns esclarecimentos e algumas opiniões complementares sobre temas que ficaram soltos. Eu partilho da satisfação do Dr. Miguel Gaspar e julgo que é de todos com o sucesso e o interesse deste webinar. Acho que precisamos de facto fazer coisas deste tipo e que isso é muito útil. Só tenho medo que, com todas as expectativas que estão colocadas sobre a União Europeia, que eu não seja capaz de dar resposta a todas. Mas vamos lá ver. Primeiro tema que convém esclarecer. O que está hoje previsto é que os mecanismos de controle adicionais que se venham a tornar obrigatórios pelo novo regulamento de controle tenham financiamento pelo FEAMP e mais. Não está excluído, antes pelo contrário, que esse financiamento não venha a ser a 100%. O que significa, porque naturalmente quando nós queremos alargar obrigações a barcos de pequena escala, temos que perceber que não podemos criar um constrangimento financeiro e económico em cima de pessoas que já estão em circunstâncias muito difíceis. Repito, o efeito desta pandemia do Covid sobre a economia do setor da pesca é também muito significativo e não pode ser desvalorizado nem colocado para trás enfim, não pode ser menorizado. Portanto, também quero destacar que o que está previsto é que haja uma verba significativa para controlo e recolha de dados. Eu não posso ainda adiantar o que é que será a solução final do FEAMP. O que está hoje previsto é que seja em torno de 15% do FEAMP. O que quer dizer que cada Estado-membro terá condições para melhorar toda a sua capacidade de intervenção nesta matéria. Formação, aquisição de instrumentos, facilitação de programas nessa matéria, e eu acho que nós devemos olhar aqui para a enorme capacidade em matéria de inovação e em matéria industrial que o nosso país pode ter e que se pode tornar muito importante em toda uma fileira económica que vai para além da fileira direta da pesca. Eu ouço com muito interesse o que o Dr. Miguel Gaspar aqui disse, o que o Dr. Carlos Ferreira aqui nos disse sobre outros sistemas. Tudo isto é muito importante e é muito importante que isto seja industrializado, porque haverá aqui também uma oportunidade que nós não devemos deixar para trás. Depois queria dar a minha manifestação de compreensão e de solidariedade com aquilo que são as condições que hoje a administração pública tem, nomeadamente a administração pública neste setor. Eu fico contente com as notícias que o Dr. Carlos Ferreira nos disse sobre o alargamento do corpo de inspectores, mas acho que todos temos consciência que esta cartilha neoliberal que anda há 10 ou 15 ou 20 anos contra o Estado, depois conduz a que não há Estado onde é preciso haver Estado. Quer dizer, e nós precisamos de reforçar os meios das entidades públicas, sendo que eu não ponho de fora, e isso diz respeito a uma pergunta que andou aqui no bate-papo e que nós não tivemos tempo de responder, eu não ponho de fora que em alguns casos não possa haver negociação com ONGs para a realização de algumas funções em algumas áreas específicas. A Estratégia de Biodiversidade da União Europeia prevê que 30% dos mares da União Europeia tenham que ser classificados como áreas marinhas protegidas nos próximos, até 2030. E que dessas áreas marinhas protegidas, é verdade, uma parte delas terá interdição total de pescas, mas uma grande parte delas continuará a ter atividade de pescas. Eu acho que pode haver aqui, com alguma imaginação, a criação de novas oportunidades de intervenção nessas áreas marinhas protegidas que podem não ser diretamente públicas. Enfim, deixo isto mais como um tema de reflexão do que como uma opinião definitiva.
E, finalmente, queria dizer que a questão da atração dos jovens para as pescas é mesmo uma coisa essencial. Aquilo que o Sr. Portela Rosa aqui nos disse deve interpelar a nossa reflexão. Eu gostaria muito que todos que tenham oportunidade possam ler e possam comentar e fazer sugestões sobre o relatório que eu produzi no Parlamento Europeu, que se chama mesmo Pescadores para o Futuro. Já existe, não, começou por existir uma versão portuguesa, porque eu fiz o meu relatório em português, ele agora está disponível já em todas as línguas de trabalho da União Europeia, e eu gostava muito de que comentassem sobre isso, que participassem sobre isso, porque eu acho que há também aqui, perante esta dificuldade, que é como atrair os jovens para as pescas, nós também podemos dar respostas, e as respostas também passam, por exemplo, pelas possibilidades de digitalização, de melhoria das condições de conforto. O Sr. Portela Rosa disse muito bem, nós conseguimos introduzir no FEAMP o conceito de criar uma tonelagem social, isto é, há aumento da tonelagem dos navios, que não é aumento da capacidade de pesca, antes, pelo contrário, é aumento das condições de vida a bordo, e que isso também é muito, muito importante. Muito obrigado pelo vosso convite, estou muito disponível para futuras iniciativas. Muito obrigado, Sr. Deputado. E sim, realmente havia uma pergunta sobre o seu comentário, sobre aquela intervenção, a possível intervenção ou colaboração com outras entidades na monitorização, por exemplo, de áreas marinhas protegidas. Portanto, é uma resposta que teremos depois escrita e enviaremos aos participantes. Sr. Portela Rosa, se quiser fazer um último comentário, pediria só que não fosse muito longo, porque já vamos 15 minutos além da hora, mas, por favor. Eu gostaria de elogiar a iniciativa, felicitar todos pelas intervenções. Fiquei aqui também com uma informação do Sr. Carlos Ferreira, que temos 3.902 embarcações ativas. Creio que em Lota, ano passado, só descarregaram 2.900. E fiquei um bocado também boquiaberto com as 302 espécies que foca aí, e de facto desconheço certamente mais de 50% dessas espécies. Muito obrigado a todos e felicito a todos, e que oportunidades destas tenham sempre futuro nos próximos tempos, e próximos tempos digo muito curtos, acho, e felicitar o Gonçalo também pela sua iniciativa. Muito obrigado. Sr. Carlos Ferreira, se quiser fazer um último comentário, depois dávamos a palavra ao Gonçalo para terminar. Obrigado. Eu quero agradecer a iniciativa, o convite, cumprimentar todos os participantes. A iniciativa é muito interessante, podia ser feita, deixo o desafio, poder ser feita mais vezes, até para desmistificar um bocadinho os dogmas sobre o controle e o que é o controle e o que é que faz. Naturalmente que o controle é sempre discreto e visa um objetivo muito concreto, mas há matérias que podem perfeitamente ser discutidas abertamente. Há uma questão que o Sr. Deputado também referiu, aqui relativamente à participação de pessoas não afetas à autoridade do Estado na colaboração com as autoridades. O regulamento de controle já tem uma figura que é o observador de controle. Tem sido usado numa determinada perspectiva, mas ele pode perfeitamente ser alargado a entidades privadas, sejam elas de que fim forem. Por exemplo, na segurança do aeroporto, o primeiro nível de segurança é feito por entidades que não têm nada a ver com polícias. Portanto, estão lá os Securitas ou o Grupo 8, e, portanto, esses seriam o equivalente na pesca dos observadores de controle. Isso é possível, é só uma questão de se criar um programa de observadores de controle que não tem nada a ver com observadores científicos. A Comissão Europeia tem tentado juntar os dois, até em áreas internacionais de que é parte contratante. Nós defendemos que deve haver alguma separação. Portanto, agradecer e a todos os participantes também. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos Ferreira. Gonçalo, para uma intervenção final e Rapidamente, sim, já anteciparei um pouco, mas para já agradecer aos outros oradores. Foi muito gratificante termos este painel que é bastante diversificado. Agradecer também a toda a gente que veio assistir. Como eu disse no início, prova que de facto o controle é um tema mais interessante do que às vezes somos levados a crer. Deixar a nota final uma palavra, que são as soluções. Eu acho que temos aqui uma possibilidade e uma necessidade de encontrar várias soluções para tornar o controle, melhorar o controle
e a monitorização da pequena pesca, e penso que será precisamente em fóruns onde várias vozes, vários atores, como tivemos aqui hoje, e outros ainda, é que poderá possível fazer esse controle de uma forma melhor e encontrar essas soluções em conjunto. Portanto, eu agradecia mais uma vez a todos e iremos continuar a fazer iniciativas destas sobre este tema e outros, portanto, fiquem atentos e fiquem seguros. Exatamente, continuaremos obviamente a realizar este tipo de iniciativas. Relembro aos nossos participantes que a melhor forma é seguir as nossas redes sociais e aderirem à newsletter para terem informações sobre as nossas iniciativas. E pronto, damos por terminado este webinar. Agradecemos muito aos oradores e aos participantes, Sr. Miguel Gaspar, Sr. Carlos Ferreira, Sr. Portela Rosa, Sr. Eurodeputado Manuel Pizarro e Gonçalo, obviamente, muito obrigado pelo vosso tempo. Foram quase 2 horas de webinar e certamente poderíamos fazer mais se fôssemos responder a todas as perguntas. Portanto, muito obrigado, saúde a todos e até breve. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado.